Nessa noite nós vamos declarar a palavra, aleluia! Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela está repleta de promessas para cada um de nós. E nós, como habitantes da nova aliança, nós vivemos agora na nova aliança de Cristo Jesus. Eis que a velha aliança, a lei, ela passou. E hoje nós precisamos entender a maneira com que Deus lida conosco. Você precisa entender que a justiça a qual Deus deseja abençoar a todas as pessoas na terra é a justiça de Cristo. Essa é a nova aliança. Não é mais por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é por você cumprir os mandamentos, mas é uma vez que Cristo cumpriu todos eles e nós entramos agora em Cristo. Entende, irmãos? É que nós desfrutamos das promessas dele. Aleluia! Então, nós não devemos descartar o Velho Testamento. No Velho Testamento há promessas preciosas para nós. Mas precisamos entender que a maneira de Deus lidar hoje, na nova aliança, é através de Cristo. Ele é o perfeito sacrifício. Foi Ele quem foi ao nosso lugar e pagou todo o preço. Amém, irmãos? E a única coisa que você precisa hoje é tomar posse disso. Tomar posse de uma vida abençoada. Algumas pessoas muito rasas e superficiais, principalmente entre os jovens. Quando nós pregamos a graça, a primeira pergunta que se tem é: pastor, então quer dizer que eu posso pecar agora? Como se o pecado fosse algo bom. Quem te disse isso? Na verdade, o pecado é terrível, irmãos. O pecado é algo que destrói você, destrói a sua família. Na verdade, o pecado também é algo que Jesus levou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida abençoada. Amém, irmãos? Então, não significa que você pode pecar agora, mas significa que você não vai vencer isso sozinho. Quem vence por você é o Senhor. Amém, irmãos? Então, essa é a diferença e nós precisamos tomar posse disso hoje. Entender, Hoje eu quero te dar uma boa notícia. No Velho Testamento, o justo era aquele que cumpria com cada um dos mandamentos. Ele cumpria com as exigências. A lei, na verdade, ela foi dada para mostrar ao homem que em si mesmo ele não podia cumpri-la. Mas essa era a maneira de Deus tratar o homem no Velho Testamento. Se ele cumpria, ele era abençoado. Se ele obedecia, ele era abençoado. Mas Jesus veio. E hoje nós estamos na nova aliança e nós precisamos entender isso. Aquele que pela fé recebeu o dom da justiça, ele é abençoado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que significa esse amar a Deus? Significa você entender que você é justo. Que você agora tem uma vida amalgamada a Ele. Amém, irmãos? Então, sendo assim, nós temos inúmeras promessas para os justos. Talvez você fique se perguntando: pastor, só prega bênção na videira? Alguns acusadores sempre se levantam para dizer a respeito disso. Lá na videira só prega bênção. É isso mesmo. É isso. Nós estamos aqui para pregar a bênção de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou aqui para pregar maldição. Eu já sei que não tem maldição sobre mim. E eu estou te dizendo, não há sobre você também, porque já foi levado em Cristo Jesus. Mas se você quer a verdade do Evangelho, é essa. Só existe bênçãos para vocês. Amém, irmãos? Por que então, pastor, que nós passamos por tantas tribulações? Há tantas tempestades? Sim, é fato que a tempestade, ela faz parte do propósito de Deus para nos amadurecer. Amém, irmãos? Até mesmo na tempestade você é aperfeiçoado. Eu te falo, essa semana foi uma semana de muita pressão na minha vida. E chegou um momento em que eu vi que eu só tinha o Senhor. E eu literalmente fui para Deus e eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Deus me deu uma palavra, Deus me deu um versículo. Eu pedi para Ele: Senhor, limpa meu coração. Não me deixa me contaminar. Não deixe que nada de errado entre, porque eu sei que eu estou alinhado com o seu propósito. E ali, declarando a palavra de Deus, meu coração foi limpo. Logo eu me alinhei ao propósito. Até porque não tem tempo para ficar perdendo, não. É muita graça de Deus. Tinha que pregar no Amor que Pensa, tem que pregar aqui hoje, tem que pregar numa célula, E assim é a nossa vida.
Você nasceu para ser um instrumento de Deus. Mas sabe, irmãos, quando que o seu coração se contamina? Quando você está longe da palavra de Deus. Quando que você perde a bênção de Deus? Quando você está longe da palavra. Por isso é importante que domingo após domingo você venha ao culto para ouvir a palavra, para declarar as verdades, as promessas de Deus para a sua vida. É assim que nós vivemos. Estou pregando um culto onde a maior parte são solteiros. Amém? Quantos são solteiros? Levanta a mão, deixa eu ver. Fala por pouco tempo. Aleluia, em nome de Jesus. Logo, logo você vai para Canaã. Amém, irmãos? Mas olha só. Estou pregando aqui para tantos solteiros. E eu me lembro que no meu tempo de solteirice, né, apesar de ter sido um tempo muito proveitoso, orei muito, fui para muitas vigílias, vivi muito mover de Deus. Mas eu te falo que vez ou outra vinham as palavras do diabo, né, dizendo que eu não vou me casar, né, não tem ninguém para você, né, você vai ficar para titi. E vem essas palavras de condenação. Como que você vai combatê-las? Com a palavra de Deus. Então você precisa se apegar a versículos e declarar: não, minha esposa já existe, meu marido já existe, eu creio pela palavra, eu tomo posse, eu vou ter uma família abençoada. E é assim que nós vivemos. Todos nós somos justos, amém, irmãos? Fala, eu sou justo. Fala para o irmão que está do seu lado, você é justificado. Aleluia! E deixa eu te dizer, há uma diferença para aqueles que são justificados e para o ímpio. O ímpio não pode ouvir essas coisas que eu estou te dizendo. Na verdade, tem alguns versículos que eu vou compartilhar com você aqui hoje, que o ímpio ele fica endemoniado ao escutar. Eles não gostam, não aceitam que você é melhor do que eles. E sempre querem se levantar. Estava vendo uma notícia e até me apeguei a ela para o ano que vem. Em nome de Jesus, nós vamos fazer esse mover. Mas algumas igrejas, elas foram para as portas das escolas, no Enem. E esses irmãos levantaram cartazes, deixa eu orar com você, mover de Deus. E ano que vem nós vamos fazer esse mover também. Amém, irmãos? E eles oravam pelo povo e tudo. Mas sabe que as notícias eram somente detratores. Ah, até parece, não vai estudar não para ver, né? É claro que você tem que estudar, mas nós estamos na frente, porque nós temos a bênção de Deus. Amém, irmãos? Você estuda, o ímpio estuda, mas você tem a bênção de Deus. Essa é a verdade. O justo não é tratado da mesma forma. Você tem vantagens. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando que isso não acontece? Quando você está longe da palavra. E a acusação, ela entra no seu coração. As mentiras vão entrando na sua mente e vão te tirando do propósito. Às vezes nós vemos irmãos acusados. Às vezes nós temos irmãos que não entendem o quanto eles são abençoados. Ficam com dúvida, por que o ímpio está sendo abençoado e eu não? Fica com dúvidas tão assim simples, que você na verdade deveria se posicionar. Amém, irmãos? Se posicione como justo. Amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para você. E você precisa entender isso. Diga, eu sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Sabe, bem-aventurado aquele ao qual Deus não lhe imputa pecado. É isso que a Bíblia diz. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 também, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pode ir projetando para mim. Agora a gente vai para o PowerPoint. Aleluia, irmãos! Então, nós fomos justificados através da fé. Você precisa entender que a moeda do céu hoje, o cartão de crédito Infinity aqui na terra, é a fé. Quando você tem fé, as coisas são liberadas. Mas essa fé, irmãos, ela só vai fazer parte da sua vida através da palavra.
Em 2 Coríntios, o último versículo que eu quero projetar, 2 Coríntios 4:13. Depois nós vamos para o PowerPoint. Pode projetar. A Bíblia diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Há poder na sua palavra. Amém, irmãos? Isso não é só liberar palavras positivas, não. Isso aqui não é só autoajuda, não. O que eu estou te dizendo é você pegar a palavra de Deus e tomar posse para você. Isso tem poder, irmãos. Não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo. Por mais difícil que ela seja, acredite, se ela não é a vontade de Deus, através da palavra, Deus muda qualquer cenário. Qualquer cenário. Amém, irmãos? E você precisa tomar posse disso. Ainda que não esteja a seu alcance, ainda que você não se imagine, toma posse da verdade da palavra. Eu me lembro que uma grande luta que eu vivi na minha vida era a conversão do meu pai. Era muito difícil, porque eu te confesso que nem eu mesmo penso que eu queria essa conversão, talvez. É claro que eu queria que todos se convertessem, mas eu não tinha amor pelo meu pai. Na verdade, eu tinha ódio. Eu não gostava do meu pai, tinha que liberar perdão. E sabe que isso foi um processo tão difícil, e eu te falo que seria impossível se não fosse pela palavra de Deus, sabia? E eu comecei a confessar a palavra. E através da palavra, Deus foi movendo no meu coração e no do meu pai também. Hoje eu posso te dizer que meu pai realmente é um pai que eu não tive na minha infância. Nos dias das crianças, é engraçado que ele manda presente, hoje ele está fora do Brasil, mas ele manda 3 presentes. Ele manda para os meus filhos, para o Daniel, para a Emanuela e manda para mim. E eu falo, por que disso aqui, pai? Ele, porque eu não te dei presente quando você era criança. Agora eu estou dando. Feliz dia das crianças, meu filho. Olha para você ver o quanto foi restaurado. Mas isso tudo por meio da palavra. Eu me lembro de eu escrever versículos e pregar no meu espelho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tomando posse da palavra. E hoje o meu intuito com você é te mostrar a importância da palavra de Deus, irmãos. Sabe, jovens, vocês são fortes, assim a Bíblia diz. Mas a sua força não deve ser nos seus músculos. A sua força deve ser no entendimento da palavra. Há poder na palavra que sai da sua boca. Há poder quando um jovem se posiciona, independente da sua idade. Há poder. Opa. Você foi chamado para viver essa realidade. Amém, irmãos? Agora sim, projeta para mim então. Coloca os meus slides. Sabe que hoje eu quero compartilhar com você a respeito de algumas promessas que nós como justos temos. Aleluia? Quem é justo? Aquele que aceitou Cristo Jesus. Amém? Você aceitou viver uma vida com Ele. Você foi justificado por Ele. E você crê unicamente no sangue dEle, para a remissão dos seus pecados. Esses são considerados justos. Aleluia, irmãos? Mas há alguns que talvez ele tenha pensado ou tido uma experiência emocional. Cuidado. O justo, ele vive pela fé. Ele vive segundo a palavra, pela fé. Ainda que a palavra seja a coisa mais louca que ele vai fazer naquela circunstância. Quando Pedro teve que pisar sobre as águas, aquilo era a coisa talvez mais louca que ele ouviu em toda a sua vida. Mas sobre a palavra de Cristo foi que ele deu o primeiro passo. Amém, irmãos? Não importa o quão seja fora do seu contexto, siga a palavra. Declare a palavra. Toma posse da palavra. Talvez você está numa circunstância hoje tão difícil. Acredite, a palavra tem solução para você nessa noite. Amém, irmãos? Você é justo. Você é justo. Você foi justificado por Cristo. Por isso tem tratamento exclusivo para você? Sim! Receba com ousadia a promessa ao justo. Pode passar. No Salmos 37, no versículo 25, e aqui eu coloquei 2 versões para nós. A primeira diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, nós vamos colocar isso aqui para a versão jovem hoje. Amém, irmãos? Olha, você hoje é um jovem. Mas sabe que um dia você vai ser um velho. Você vai ter, como diz aqui na versão a mensagem, barbas grisalhas. Mas sabe que se você permanecer
nos caminhos do Senhor, você vai viver uma vida sem ser desamparado. Uma vida que vai ter alguém que te guarda. Olha só, mas nenhuma única vez viu o homem temente a Deus ser abandonado. Os seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhosos. Oh, irmãos, isso mexe com você? Tem que mexer com você essa palavra. Essa é a verdade de Deus para você hoje. Talvez você está numa circunstância difícil, você está com o nome sujo, quebrado, sem muito dinheiro. Essa é a vida do solteiro, infelizmente, muitos. Mas você precisa ainda assim andar por fé. Amém, irmãos? Vou casar como, pastor? Experimenta dar o primeiro passo para você ver. Entra na corte, o dinheiro vai começar a entrar na conta. Noiva, vou noivar como, pastor? Você vai ver o dinheiro entrando na conta. Amém, irmãos? Tem o primeiro filho, você vai ver a prosperidade chegando na sua casa. Amém? O mundo prega o contrário. Se você escutar as vozes do mundo, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar sempre na mesma. Não, eu não vou me relacionar porque eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho dinheiro, não vou casar, não vou fazer nada, não vou ter filhos. Porque filho dá despesa. Mentira do diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. Aqueles que temem o Senhor não serão abandonados. Os seus filhos não vão perambular pelas ruas. Amém? Agora no intervalo, uma irmã veio me procurar falando do meu filho. Falando de uma experiência sobrenatural que ele teve lá na escola. Olha para você ver, eu nem sabia disso. Eu nem estava lá. Mas meu filho dando um bom testemunho. E a irmã ficou impressionada, veio me procurar falando que meu filho é um homem de Deus. Amém, irmãos? Às vezes você nem vai estar perto. Às vezes você nem tem filhos. Mas sabe de algo? Por você tomar posse da palavra, Deus já está fazendo algo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você que é casado, toma posse dessa palavra hoje. Aleluia. Vamos, repita algumas dessas promessas que está aqui nessa segunda parte para você agora. Você que é casado, mas você que é solteiro, toma posse para a sua futura família em nome de Jesus. Amém? É simples, é simples. Fecha os seus olhos rapidamente e fala, eu tomo posse de uma família abençoada. A minha esposa, onde ela estiver, ela é abençoada, meu marido, a minha casa é uma bênção, meus filhos não vão perambular pelas ruas, mas eles serão favorecidos por onde eles passarem. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Deus vai te dar orgulho pelos seus filhos, mesmo que eles ainda não tenham nascido. Mas às vezes eles já nasceram. E você está vendo seu filho indo por um caminho errado. Você está vendo o seu filho indo por um caminho que você não queria. Como que você vai consertar isso? Toma posse da palavra. Essa é a verdade. Meus filhos vão me dar orgulho em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Próximo. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Olha o que diz a versão, a mensagem. A casa do justo há abundância para servir de alegria e alimento. Aleluia, irmãos. Essa é a vontade de Deus para você. Sabe, talvez você viveu em muita escassez. Não é da vontade de Deus que você viva contando ali, né? Os dias, meu Deus, está chegando, ainda não chegou o dia do salário, está acabando a comida. Não, isso não é a vontade de Deus para você. A Bíblia está dizendo que Deus não deixa o justo passar por fome. Mas sempre vai ter, irmãos, na sua casa. Não vai faltar nada. Amém, irmãos? Toma posse disso para a sua vida. Sabe, toma posse disso para a sua futura casa, ou se você já tem. Deus não vai deixar faltar. Pelo contrário, você vai ter para abençoar a outros em nome de Jesus. Aleluia. Eu mudei para uma casa tem alguns meses. E os irmãos brincam que lá minha casa é a casa de eventos da rede. Aleluia. Todo dia tem um irmão lá. E literalmente é isso que acontece. Às vezes o irmão me liga, pastor, como que tá? Não, onde você está? Passa aqui em casa, rapaz, tem comida para você. E eles vão mesmo. E almoça, e nós temos ali uma horinha de comunhão, mas poder de Deus é liberado. Sabe, nunca faltou nada. Mas sempre você vai ter com fartura, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A vontade de Deus é que a sua casa se encha de abundância. Aleluia! Abundância de quê, pastor? De alegria e de alimento. Não vai faltar alegria,
não vai faltar alimento, não vai faltar nada na sua casa em nome de Jesus, amém? Próximo versículo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. A versão, a mensagem: discípulos com frequência se metem em confusão, mas o eterno silencioso está por perto todas as vezes. Ele é seu guarda-costas, protegendo cada osso. Olha isso aqui, irmãos, nem mesmo um dedo se quebra. Uau! Essa é a promessa de Deus para você, amém? Toma posse dela para você. Senhor, eu vou jogar bola, eu vou trabalhar, não importa por onde eu for, mas nenhum dedo meu vai se quebrar. Essa é a vontade de Deus para você. Não importa o que eu for fazer, eu não vou andar abandonado. Os discípulos com frequência, às vezes, entram em confusão. O que a Bíblia está dizendo é que às vezes você tem aflição. Às vezes você passa por coisas que parece que você se perde. Meu Deus, por que eu estou passando isso agora? Mas tem uma certeza, Deus está com você, amém, irmãos? Ele está cuidando de você. Às vezes você vai passar por desemprego, mas saiba que Deus está preparando um melhor lugar para você em nome de Jesus, amém? Às vezes você vai passar por situações, abandono, ficar sozinho na célula. Tem algum líder aqui hoje com a célula passando por uma crise? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Amém. Deus está contigo, amém, irmãos? Deus está com você, Ele não te abandona, só permanece. Creia na palavra, porque Ele mesmo vai te tirar dessa situação. Sabe, eu me compadeço desses irmãos. Eu fui um líder de muitas células em crise. Meu Deus do céu, como eu tive célula em crise. Mas eu posso te dizer, permanece, irmãos, permanece. Porque chuvas de bênçãos estão vindo a seu alcance. O Senhor vai prover, o Senhor vai dar. Acredite, é só um tempo. Você não nasceu para viver na escassez. Não importa o tamanho da sua influência, se você é extrovertido ou não. Você é abençoado, amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus, mas permanece. Pode passar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Amém, irmãos? Quanto mais você viver, mais você vai brilhar em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para você. Mas sabe, pelo contrário, olha só, o caminho da injustiça é a escuridão, cada vez maior. O injusto não se vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que ele tropeçou. Olha, isso aqui é poderoso demais para nós. Às vezes, você até tropeça e cai, mas junto com esse tombo, vem um ensinamento. Vem ou não vem? Porque você é filho, e tem um pai que cuida de você. Todos os tombos que você tomar, você não vai perder nada, mas Deus estará lá com você, para te restaurar, mas também para te ensinar. Amém, irmãos? Isso é poderoso, isso é promessa para o justo. Mas o ímpio, ele tropeça e cai, mas ele nem sabe por que ele caiu, nem sabe em que ele tropeçou. Assim é a vida do ímpio. Ele apronta, faz de tudo de errado, mas no final ele nem sabe qual foi o seu próprio erro. É muito ruim, mas o justo não. O justo, ele sabe por onde ele tem caminhado em nome de Jesus, amém? Provérbios 11:8, pode ir para o próximo. A Bíblia diz, o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Olha só, você não nasceu para viver uma vida de angústia, de ansiedade e depressão. Isso é promessa de Deus para você. Talvez você tenha passado por situações assim, mas sabe de algo? Você não sabia desse versículo. Esse é o problema nosso. Nós até somos justos, amém, irmãos? Mas às vezes não tomamos posse da palavra. É isso que você precisa se posicionar hoje. Tomar posse da palavra. Tomar posse daquilo que Deus já liberou para você. Deus já te deu a promessa, Deus já fez na sua vida. É só tomar posse dela. E a Bíblia está dizendo aqui que o perverso, ele recebe a angústia do justo no lugar. O ímpio ouvir isso aqui, ele fica com muita raiva de você. É o que eu estava te falando. Por isso você precisa entender que o mundo vos odeia. Esse mundo aí não gosta de você.
Ele vai tentar de tudo fazer armadilha. Ah, pastor, é meu parente, é meu amigo, mas se é mundo, cuidado, porque o mundo te odeia. Ele não aceita. Eu lembro que no meu tempo de solteiro, eu falava para as pessoas que eu fazia corte e que eu ia dar o primeiro beijo na minha esposa no altar. E elas ficavam revoltadas com isso. Isso é impossível, não vai acontecer. Por que elas ficavam revoltadas? Porque elas não conseguem. Mas nós, através do Espírito Santo, amém, irmãos? Vencemos o pecado. Aleluia. Não é mérito meu, não é mérito seu, é tudo dele. É ele quem faz na sua vida. É ele quem tem cuidado de você. E você precisa se apropriar disso, dessa verdade. O perverso, ele recebe a sua angústia. Ele vai andar angustiado, mas você vai ter paz. Não importa a tribulação, não importa a circunstância que você tem passado. Sabe, irmãos, só experimente. No momento da pressão, sabe, para tudo. Pega um versículo que tem a ver com o que você está passando e toma posse dele. Toma posse da verdade. Toma posse daquilo que Deus já te deu. Você vai ver. A angústia se vai, a ansiedade se vai. Não importa o que está acontecendo. Ainda que por fora a circunstância esteja tudo uma bagunça, uma baderna. Mas dentro de você vai haver paz. Amém, irmãos? Do lado de fora, é Deus quem vai fazer. É Ele quem vai mudar as circunstâncias e vai favorecer tudo para você. Amém, irmãos? O que você não pode é deixar que essa angústia tome seu coração. Não deixe, irmãos. Eu estava hoje à tarde preparando a palavra, e quando me veio essa palavra angústia, veio a respeito de relacionamentos. Sabe, você não nasceu para viver um relacionamento cheio de angústia. Você nasceu para viver uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Sabe, o seu relacionamento tem que desfrutar disso. Se não tem desfrutar de paz, irmãos, é porque isso não é de Deus para você. Ou então esse relacionamento está muito longe do propósito. Você precisa entender isso hoje. A paz do Senhor é o que faz com que você viva uma vida de bênção, de vitória. Se não tem paz, irmãos, não tem como você desfrutar das bênçãos de Deus. Tem que ter paz. E hoje eu profetizo sobre o seu relacionamento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que é casado, você que está se relacionando, ou você que vai se relacionar, você vai desfrutar de paz. Você não vai andar angustiado, com ciúme, com medo. É tão ruim, irmãos, essa situação. Isso mexe com você. Isso te deixa ansioso, depressivo. Mas você nasceu para confiar no Senhor. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Você é justo. Você é filho, amado. Então Deus não vai colocar ninguém na sua vida, para se casar, que não seja a vontade dele. Amém? Só toma posse e alinha com o propósito dele. Não anda pelos seus caminhos, não anda pelos seus olhos, mas confie naquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Provérbios 12, 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. O justo, ele é abençoado. Amém, irmãos? Mas o perverso, ele corre diretamente para o mal. O perverso, ele vive dia após dia, pensando, maquinando, como resolver os males e os problemas, tentando passar mais um para trás para se beneficiar. O justo não. O justo, ele tem a certeza de que Deus é por ele. E por isso, o próprio Senhor o defende. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Aleluia. E você precisa confiar nisso. Confie. Confie de que o Senhor tem cuidado de você. Confie que Ele tem o melhor para você. Ele tem alinhado todas as coisas. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. É que você desfrute uma certeza de que é abençoado. Próximo. Provérbios 13, 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Eu sei que eu falei aqui já a respeito de comida, mas esses versículos não estão falando somente de comida. Sim, você pode tomar posse para a provisão da sua casa. Amém? Mas ele fala de algo espiritual. Deixa eu te dizer algo. O ímpio, ele vive em busca de uma satisfação que somente aqueles que estão em Cristo Jesus podem desfrutar. O ímpio,
ele vive em busca de uma experiência nova, de um relacionamento novo, uma pessoa nova para se satisfazer. E ele sempre chega ao fim de si mesmo e à conclusão de que ele está com fome, de que ele não tem satisfação. Nós não, irmãos. Nós somos satisfeitos em Jesus. Amém? Amém, irmãos? Você pode se sentir satisfeito somente na presença dele. Nada mais te satisfaz, nada mais satisfaz a sua alma além de Jesus. Amém? Só Jesus te satisfaz. Alguém completo é alguém cheio da presença, cheio do Senhor. Alguém que é resolvido, alguém que não precisa de mais nada dessa vida, é cheio da presença de Deus. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, eu tinha uma vida de relacionamentos ativos, né? E abrir mão disso tudo foi muito difícil. Bate aquela carência, né? Às vezes o jovem, você tem passado por isso. Mas sabe que eu aprendi algo. Quando solteiro, e isso foi muito importante, que eu não precisava de uma esposa para ser feliz. Eu precisava da presença de Deus. Amém, irmãos? E por isso eu fiquei 5 anos solteiro, sem me relacionar com ninguém, sem beijar na boca. E eu te falo, fui feliz da vida. Amém, irmãos? Feliz, vivendo o propósito de Deus. Mas eu descobri algo, a minha satisfação, ela vem do Senhor. Sabe por que meu relacionamento não é cheio de ciúmes e de brigas? Porque eu me satisfaço com o Senhor. A minha esposa, ela se satisfaz com o Senhor. E aí nós não ficamos cobrando um ao outro. Me dá atenção. Eu estou com ciúme de você. Por que você vive com ciúme? Porque você não está satisfeito. E às vezes você está buscando em alguém, em uma pessoa, essa satisfação. E isso é muito angustiante, irmãos. Na verdade é uma covardia o que você está fazendo, porque ninguém é capaz de te saciar. Somente no Senhor. Ele é quem te satisfaz. Ele é quem te dá alegria. Ele é quem te faz se sentir completo. Você só vai se sentir completo quando descobrir essa chave, que você precisa da presença de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Provérbios 10, 30. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o justo, ele vai permanecer para sempre. Esse versículo aqui, ele faz menção dos Salmos. Lá em Salmos a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, eles permanecem para sempre, como o Monte Sião, e não se abalam. Mas o perverso, ele passa. Você já teve algum amigo ímpio que morreu? Ele passa, sim ou não? Passou. Infelizmente, se já não aconteceu, mais cedo ou mais tarde, ninguém vai se lembrar mais dele. Mas o justo não. Ele permanece para sempre. As obras dele são obras boas que permanecem. Amém, irmãos? Eu tenho um costume de, sempre que eu vou em uma multiplicação de célula, eu profetizo que aquela célula ela vai ser eterna. E eu declaro, ainda que passem líderes, ainda que eu vou passar também, vou ser enviado, vou morrer, essa célula não vai fechar até Jesus voltar. Amém, irmãos? E eu sempre profetizo isso. Pode até mudar de casa, mas essa célula não vai morrer, porque a obra que o Senhor está fazendo através de mim, ela é eterna. Através desses líderes, ela é eterna. Ela não vai morrer, não vai se abalar, mas vai permanecer em nome de Jesus. Amém? E sabe que eu tenho visto isso acontecer. Células que já têm 10 anos, irmãos, mas estão lá, estão permanecendo. Sabe, esses dias encontrei uma célula, um líder de uma célula minha, quando há 15 anos atrás eu abri essa célula. Lá no Urias Magalhães, eu nem tinha notícia desse povo mais. Encontrei o líder na conferência, está lá. E ele me falou, não, o líder fulano de tal mudou de país, o outro mudou, mas eu estava lá, pastor. Ele era um adolescente. Na época tinha 12 anos somente, hoje está com, sei lá, com mais de 20, mas se tornou o líder da mesma célula. Amém, irmãos? O justo, ele permanece para sempre. Você não vai ser apagado da história, mas Deus, ele tem escrito uma história através de você, tanto através dos homens aqui, como eu creio que há um livro sendo escrito lá na próxima vida, em nome de Jesus, o Atos 29. Amém, irmãos?
você faz parte dessa história. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha só, gente de bem, ele tem herança para os netos. Ele não só abençoa os filhos, mas os netos dele serão abençoados também. A riqueza de gente desonesta acaba onde? Na mão do justo. Há uma transferência de riquezas. É até difícil de pregar isso aqui, porque o mundo ele nos odeia por causa disso. Você falar isso aqui para o mundo, irmãos, isso aqui é absurdo. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje isso. Você está passando por crises financeiras. O seu Deus, Ele está vendo. Basta você tomar posse. Deus não vai dar só para você, mas Ele vai sobejar tanto, irmãos, que os seus filhos vão colher. Os seus netos vão colher, em nome de Jesus. Amém? Essa é a verdade. Essa é a promessa de Deus para você. Ah, pastor, eu tenho só 13 anos de idade. Mas um dia você vai ter filho. Já começa a tomar posse disso. Seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, em nome de Jesus, amém? Mas você vai tomar posse de uma família abençoada, cheio de heranças e de vida, em nome de Jesus. Salmo 5,12, a Bíblia diz: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Benevolência aqui tem o significado de bondade, de satisfação. A Bíblia ela mostra, no original, irmãos, ela tem um sentido esse versículo de que Deus, Ele faz da nossa satisfação um enfeite. Olha o tanto que isso aqui é poderoso. Porque convenhamos, se Deus tem escrito uma história através de você, quantos aqui têm escrito uma história com Deus, amém? A vontade de Deus então é que você seja um testemunho vivo ambulante. Por onde você passar, as pessoas vão ver. Esse irmão é abençoado. Ele tem a bênção de Deus. Até mesmo o ímpio, ele vai reconhecer. E vai chegar uma hora que ele vai querer trilhar os seus caminhos. Ele vai querer ser conduzido por você. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, o que a Bíblia está falando aqui é que a nossa satisfação, a nossa prosperidade, a nossa riqueza, Deus faz dela um enfeite. Você enfeita a casa de Deus, aleluia. Por isso que nós temos que prosperar, amém, irmãos? Garavelo tem que ter irmãos prósperos. Você tem que orar por isso, por prosperidade. Quanto mais prosperidade, mais a obra vai ser abençoada, mais pessoas vão ser alcançadas, mais nós vamos desfrutar da bênção de Deus em nome de Jesus, amém? Então, lembre-se disso. A bênção do Senhor na sua vida enfeita a casa de Deus. É isso que diz na versão a mensagem. É isso que diz no original. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Tesouro aqui fala de abundância. Perturbação é o contrário de paz. Você vai prosperar, mas você também vai ter paz sobre a sua casa. Amém? Tem gente rica aí fora, mas ele tem até cama boa, mas não tem sono para dormir. Ele até tem muita comida, mas ele não desfruta de fome. Não tem fome, é enfermo, é doente, é cheio de problema. Mas sabe, você nasceu para ter sono e cama boa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você nasceu para ter comida boa, mas você também vai ter fome em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus, e você precisa tomar posse disso. O tesouro aqui fala de abundância, a sua casa vai ser cheia de abundância. Você vai ter para emprestar, para abençoar a outros. Você não vai precisar ficar remindo as suas coisas, mas você vai desfrutar de abundância em nome de Jesus. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. É tão ruim quando, isso na verdade é uma prática do mundo. E às vezes você chegou aqui assim, com essa coisa de, eu não posso abençoar, porque quanto mais eu dou, eu vou ficar mais pobre. E sabe, irmãos, isso não pode ser algo que faz parte do povo de Deus. Na verdade, quanto mais você abençoa, mais oportunidade você tem de ser abençoado. Amém? Nós temos orações aqui todos os dias às 7 às 8, aleluia? Você é meu convidado, vem orar conosco. Mas sabe que
depois da oração, às vezes nós saímos para tomar café da manhã. Às vezes uns irmãos, mas na maior parte das vezes são os pastores. E eu te falo, irmãos, sempre tem um pastor querendo abençoar o outro. Não deixa que eu pague a conta. A maior parte é o pastor Radamés. Por isso que o homem é próspero, amém? Ele não deixa a gente pagar a conta. Mas tem vezes que eu falo, pastor, deixa eu pagar hoje. Por quê? Você precisa entender que uma vez que você é generoso e abençoa outros homens e mulheres de Deus, você é abençoado. Não vai te faltar nada. Você não precisa ficar remindo, porque a sua casa é cheia de tesouro, irmãos. Você não vai ter que ficar preocupado, será que o dinheiro vai dar? Não, Deus vai dar prosperidade para você. Deus vai te abençoar, amém? Ontem eu estava lá no Amor que Pensa. E eu fui lidar com os adolescentes, levei meu livro, foi escrito para os adolescentes, amém? Mas sabe que não vendeu muito, mas vendeu, eu fiquei feliz. Na verdade já foi vendido mais de 800 cópias, eu estou muito feliz, aleluia. Mas vendeu lá um pouquinho, né? E eu queria ter abençoado mais o irmão, mas sabe que teve um irmão que viu lá o livro, e sabe o que ele fez no final? Ele me falou, pastor, eu quero comprar R$500 de livro, para o senhor abençoar outras pessoas. E ele mandou o Pix e falou, está aqui pastor, R$500 de livro. Aleluia, olha para você ver que bênção de Deus. Talvez não vendeu a expectativa que eu tinha para os adolescentes, mas um irmão viu e foi lá e abençoou. Era um dia que eu nem esperava, mas Deus deu a provisão. Amém, irmãos? Estava sozinho com a minha esposa, os meninos estavam na casa da avó, vamos sair para jantar, porque eu fui abençoado. Aleluia! Então não vai faltar para você. Fique em paz, de algum lugar vai vir a provisão. Seja de um irmão, seja um negócio, Deus vai te abençoar, mas a sua casa vai se encher de riquezas e nada vai faltar sobre vocês em nome de Jesus, amém? Essa é a vontade de Deus. Provérbios 24:16, vamos ler o segundo já, pode passar. Ixi, eu que me perdi? É isso aí mesmo, Provérbios 24:16. Não tente passar a perna nos justos, nem queira tirar proveito deles. Olha o tanto que isso aqui é poderoso, irmãos. Não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. Na versão Revista e Atualizada diz que porque 7 vezes cairá o justo. O número 7 fala de completude. Fala de que o justo, ele pode até cair bem caído. Já viu aqueles tombos bem tombados mesmo? Então, você pode até tomar um tombo desses. Eu já tomei um tombo desses. Meu Deus do céu, que tombo feio que eu tomei. Mas sabe que o justo, ele não vai ficar lá no fundo do poço. Ele vai ser levantado pelo Senhor. Não importa quantas vezes o justo cair, irmãos. Ele vai ser levantado e vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Amém? Amém? Essa é a vontade de Deus para você. Você só precisa entender que é Deus quem está no negócio. Hoje, eu estava lá no culto no Bueno, fui tão abençoado por essa palavra. E aí o pastor me mandou mensagem chamando para ir lá no encontro dele comer um churrasco. Cheguei lá, a rede do pastor Radamés fez churrasco para todos os encontristas. Amém, irmãos? Que é isso? Esses irmãos são excelentes. Mas sabe que eu fui conversar com o pastor, eu fui tão abençoado. Nós estávamos falando justamente disso. Às vezes o justo ele toma tombos, você é passado para trás. Ai daquele que te passou para trás, amém, irmãos? Ai daquele. Você fala para ele, meu filho, procura uma igreja que você está com problema. Você tocou no ungido de Deus, amém? Mas sabe que, em contrapartida, o justo que ele foi passado para trás, ele vai desfrutar da bênção de Deus. E conversando com o pastor, no final eu cheguei a uma conclusão com ele. Eu falei, pastor, nós nascemos para ser homem de Deus, né, pastor? É isso que Deus colocou no nosso coração. As riquezas, elas vão correr atrás de nós. Mas sabe de algo? Nós nascemos para ser homem de Deus, nós não presta para outra coisa. Nós até inventa de ganhar dinheiro, vender carro, vender um negócio, mas no final o que mexe com o nosso coração é a unção de Deus, é mexer com vidas, é ser homem de Deus. Sabe, irmãos, e eu te falo isso hoje, sirva ao Senhor com todo o seu coração.
Você nasceu para ser homem, mulher de Deus, para se envolver com essa obra. E não se preocupe, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a vontade de Deus para você, e você precisa tomar posse disso. Não importa o tombo que você tomou, você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Quem é justo, irmãos, ele recebe a chuva de bênçãos. Aleluia. Junta com o irmão que está do seu lado aí agora e põe a mão na cabeça dele agora, em nome de Jesus. 2-2, vai. Agora abençoa ele, fala para ele: chuvas de bênçãos está sobre você. Sobre você a bênção sem medidas. Você é abençoado. Na sua cabeça a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Essa é promessa de Deus. É promessa de Deus para você. Como que pode ter gente que ainda nos julga por isso, meu Deus? Nós só estamos tomando posse da palavra. Só estamos aqui, irmãos, para testificar a bênção de Deus uns na vida dos outros. Amém? Eu não quero ser alguém que carrega condenação. Você quer? Eu não quero. Por isso, imponha as mãos. Declare sobre a cabeça dos seus irmãos a bênção de Deus. Seja bíblico. Isso é ser bíblico. É você profetizar bênção sem medidas. É você declarar favor. Não importa a circunstância. Você nasceu para declarar a verdade do Evangelho. Amém? Salmos 92:12. A Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Oh, isso aqui é poderoso. Lá em Israel, a palmeira de lá não é como as nossas. Na verdade, a palmeira de Israel é a tamareira. Ela produz esse fruto que é chamado de tâmara. Está até vendendo em alguns supermercados aqui agora, né? Acho que os irmãos já estão vendo. Isso não era um costume. É uma planta, né, legítima daquela terra. E sabe, irmãos, que a tamareira, ela é uma fruta muito doce. Os irmãos de lá, né? Os judeus, geralmente eles têm um costume de deixar a tamareira amadurecer. Ela fica muito madura, até o ponto que os cachos se enchem e ela começa a derramar um melado, literalmente um melado. É por isso que o Senhor está usando isso aqui. O justo, ele vai florescer, ele vai crescer. A tamareira, ela vai produzir esse mel sobre a sua vida. A sua vida vai ser doce, amém, irmãos? Você não vai andar amargo. Mas aquele que é justo no Senhor, ele vai desfrutar desse mel. Ele vai desfrutar dessa bênção de Deus. Sua vida vai ser melada. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você vai receber esse doce de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus para você. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Israel, quando foi lá ver aquela terra, ela manava leite e mel. Estava falando do quê? De uma terra que manava a bênção de Deus. De uma terra que tinha muito açúcar, muito doce. O doce da vida de Deus em nome de Jesus. Amém? Aqui em Goiás talvez seja açúcar da cana, né? Mas é uma fruta muito doce. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. O que é essa palavra anelo? Ela fala de um desejo intenso, profundo. Sabe, o justo, ele pode desejar e tomar posse, porque você vai ter. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que o perverso, ele teme e vem sobre ele. Mas o anelo, o desejo intenso de Deus, da sua vida, também vai se cumprir na sua vida. Não importa, irmãos, qual o tamanho do seu desejo. Sabe, eu até te aconselho a exagerar. Exagere na bondade de Deus, porque seu Deus é grande. E quanto maior for o seu anelo, quanto maior for o seu desejo profundo, maior é a chance de Deus abençoar você. Maior é a chance de Deus prover, de Deus trazer bênção sem medida sobre você, sobre a sua casa. Se coloque nessa posição. Sabe, esse desejo profundo que está no seu coração, sabe, deixa Deus fazer na sua vida. Eu tenho santas ambições com Deus, eu te falo. Eu tenho desejos
em Deus que são muito maiores do que eu. Coisas que eu peço para o Senhor que assim estão tão distante, que por mim mesmo eu não consigo. Mas eu sei que quando acontecer, todos dirão, Deus é pelo Leandro. Amém, irmãos? Deus é por ele, porque não tinha como ele fazer isso. Não tinha como isso acontecer na vida dele. Você tem pedidos grandes no Senhor? Você tem coisas grandiosas em que você conversa com Deus? É importante você tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? E para terminar, nós vamos agora, quero declarar com você, Salmos 112, o versículo 1 ao 6. Esses salmos que eu projetei aí para você, são os versículos do meu casamento, aleluia! Eu tinha uma palavra de Deus para me casar, aquela moça ali atrás. E foi justamente esses capítulos. Tomei posse de cada uma dessas palavras e eu posso te dizer que eu tenho vivido isso. A Bíblia diz, aleluia! Bendito o homem, bendita a mulher que teme ao Eterno, que aprecia e tem prazer em seus mandamentos. Quais mandamentos? Agora projeta, tira do PowerPoint e coloca para mim lá na Bíblia, 1 João 3:22. Quais os mandamentos de hoje, irmãos? Não são os 10 mandamentos. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo aqui em 1 João 3:22 é que Deus, Ele nos deu um novo mandamento. 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Esse é o mandamento, amém, irmãos? Pode voltar para o PowerPoint. Essa é a vontade de Deus para você. E a Bíblia continua. Seus filhos são robustos, e a casa do justo, como é abençoada. Sua casa transborda saúde, e uma generosidade que nunca se esgota. O nascer do sol abre caminho através da escuridão para os bons. A graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Os bons são generosos e emprestam sem reservas. Olha isso, irmãos. Eles não conhecem a ilusão nem o fracasso, mas uma legítima, sólida e duradoura reputação. Inabaláveis diante de rumores e fofocas. Podem até levantar rumores e fofocas a seu respeito, mas sabe de algo? Você não se abalará. Você não se abalará. Inabaláveis vocês serão. De coração pronto e confiante no Eterno, de espírito firme e destemido, sempre abençoados e tranquilos entre os inimigos. Eles esbanjam doações aos pobres, uma generosidade que não tem fim, uma vida honrada, uma vida bela. O ímpio observa e se enfurece, faz barulho, mas acaba mudo. Não sobra nada para os sonhos dos ímpios, nada. Mas você permanecerá para sempre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, irmãos, isso é tão poderoso. Eu quero tomar posse dessa palavra hoje sobre nós em nome de Jesus. Sabe, quando Deus me deu esses versículos, eu nem imaginava o que iria acontecer na minha vida. Eu posso te falar que eu já passei e eu sei que eu vou passar por cada um deles. Certa vez, se levantaram contra mim, aqui na igreja, falácias, inventaram mentiras a meu respeito, fogo para as redes sociais, isso já tem mais de 5 anos. E na época eu não tinha nada a fazer, além de permanecer e deixar Deus me defender. Eu posso te dizer que essas pessoas passaram tanto que ninguém sabe mais a notícia. Não viraram nada, não tem história, não deixou nada além de um vexame. Mas eu posso te dizer que dia após dia, Deus tem levantado homens de Deus nesse lugar, que tem permanecido. E Deus tem construído um bom testemunho, que tem sustentado a arca. Ainda que o ímpio ele passe, ainda que o ímpio venha fazer alguma destruição contra você, sabe de algo? Você vai permanecer. A Bíblia mostra aqui as promessas para a sua casa. Não só você vai ser abençoado, sua esposa, seu marido, mas os seus filhos vão produzir muitos frutos e vão te dar orgulho.
A Bíblia fala que os seus netos vão desfrutar da herança que você vai construir. Olha o tanto que isso é precioso, irmãos. E você precisa tomar posse dessas verdades. Eu não estou te dizendo que a vida cristã, ela é um mar de maravilhas. Vão ter dias em que vão se levantar contra você. Meu filho estava me contando que ele estava na sala de aula e ele literalmente, eu nunca vi meu filho falar um palavrão, nunca vi. Por isso eu tenho convicção de que ele não fez isso. Mas sabe que um menino lá inventou que ele tinha xingado na sala. E logo chamou a professora, e esse menino falou e levantou a voz, e todo mundo ficou apreensivo com aquilo. Mas sabe que a professora se posicionou naquele dia, não é porque ele é filho do pastor, não. Mas ela falou: eu nunca vi o Daniel ter uma atitude como essa. Eu sei quem é o Daniel. Você não precisa mentir a respeito dele. Daniel já estava quase chorando, porque estava tentando convencer todo mundo que não tinha xingado. Mas sabe que no meio daquilo tudo, Deus levantou alguém para defender. Não foi qualquer um, foi a maior autoridade que tinha na sala de aula. Amém, irmãos? Estou te falando um simples exemplo de uma criança, para você levar para a sua vida. Às vezes você tem sido perseguido, às vezes você tem passado por calúnias, por fofocas, por tribulações, mas saiba quem é que está com você, meu irmão, minha irmã. Saiba quem é que tem te carregado, quem é que luta as suas lutas. Você precisa entender e tomar posse de cada uma dessas palavras hoje em nome de Jesus. Amém? Você vai ficar de pé, mas você vai escolher um irmão de aliança nessa hora. Se você está com a sua esposa, é ela mesma. Se você está com seu marido, se junte a ela. Nós vamos declarar, pode projetar para mim. Nesses últimos minutos, nós vamos tomar posse dessa palavra. O último slide. Salmo 112. Toma posse disso hoje. Essa é a vontade de Deus para você nessa hora. Amém, irmãos? Sabe que nós fomos elogiados porque nós somos uma igreja que ora. Amém? Pastora Luiz testificou isso. E eu quero te dizer que esse é o maior orgulho que nós temos. Esse é o maior prêmio que nós temos. É que nós somos um povo de oração. Aleluia! Você vai terminar esse culto hoje então orando. Toma posse agora. Deixa eu ouvir a sua voz enquanto os instrumentos tocam.